Mais um Mulheres em Pauta em Ação e hoje o nosso espaço será utilizado para a divulgação do livro Mulheres Multifacetadas, Caminhando para os Caminhos se Abrirem. E estamos aqui conosco, né, algumas dessas mulheres, escritora, que irão falar um pouco sobre a sua obra, né? E a professora Dayana, que é a principal idealizadora dessa obra, professora Dayana, que é administradora. Gostaria que a Pro, né, se auto-apresentasse, porque nada mais justo que esse espaço ele seja utilizado para dar vozes a mulheres, a potencializar essas vozes femininas. Ô, Olá, Pro, seja Andréa, muito bem-vinda ao nosso programa. que maravilha. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Que prazer imenso estar aqui com mulheres maravilhosas. A senhora Pro Andréa, professora Jussiária, muito obrigada. Professora Rosilene, muito obrigada. E todas as demais autoras que eu vou falar aqui o nome de cada uma. Gente, é um prazer imenso. Quem é Dayana da Silva da Paixão? O nome já está dizendo, Dayana da Silva da Paixão, essa essência de pessoa que vem aí com titulações, mas secundário. Eu gosto muito de colocar, como minha mãe Rosângela da Silva me fala, titulações são importantes, mas o que mais importa é quem é Dayana. Então, que Dayana vai se colocar, se posicionar perante a sociedade e tocar outras vidas. Então, é nesse trajeto que eu venho percorrendo, nessa vida, nessa jornada de carreira, tentando, de certa forma, elevar um propósito, porque cada um nesse mundo veio com um propósito. Com um propósito positivo, assim acredito, de impactar outras vidas. Fazemos para si, claro, né, temos que fazer o nosso nome, temos que fazer a nossa linha de jornada, nosso profissionalismo, mas saber que esse profissionalismo, que essa jornada tem outras pessoas ali à sua volta e que, de certa forma, as suas ações vão impactar nessas vidas dessas pessoas e elas esperam muito de você. Então, de certa forma, com a minha essência, com todo esse jogo de dinamicidade que eu venho trilhando, eu venho buscando isso como propósito, como objetivo, minha flor. Pronto, professora Dayana. Gostaria que a professora, né, Jussiara, também se auto-apresentasse, falasse um pouco da sua formação, da sua área de atuação. É um prazer estar aqui com você, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Jussiara Barbosa dos Santos Batista, educadora há mais de 30 anos, né? Pedagoga, especialista em educação, mestranda em educação, mãe, esposa, né? Política. Uma mulher multifacetada. Uma mulher multifacetada. E, principalmente, né, amiga, né? Sim. Eu acho que a gente constrói amizades e foi essa amizade que a gente tem construído. As mulheres multifacetadas, nós precisamos criar uma rede de fortalecimento das mulheres. E, na minha caminhada, é isso que a gente constrói. A gente constrói pontes para unir pessoas e esse projeto veio para isso. Então, as mulheres vão encontrar nesse livro, elas vão se encontrar, na verdade, nessas escritas dessas mulheres. Então, cada uma do seu jeito, cada uma com o seu estilo, né, com a sua história, mas histórias que vão se identificar com várias outras histórias que nós temos aqui na nossa cidade, no nosso estado e no Brasil, né? Sim. Então, as mulheres, elas têm ocupado cada vez mais um espaço na sociedade, mas ainda é um espaço muito disputado, um espaço muito disputado. Para a gente poder mostrar o nosso trabalho, a nossa capacidade, a gente tem que empreender um esforço triplicado ao que os homens têm que fazer para ocupar o mesmo espaço. Sim. Então, se nós nos unirmos, não para fazer uma revolução contra os homens, nada disso, né? Nós precisamos muito deles, misericórdia. Mas para fazer uma revolução, não é a revolução de tirar os sutiãs, mas uma revolução de conhecimento, né? De empoderamento feminino, sabendo que os homens também têm o seu espaço, mas nós também temos e precisamos, de igual modo, desse respeito, né? Que eles dão um para o outro, nós também queremos entre si, né? Eles se protegem muito e nós também precisamos aprender isso, né, a se proteger. Então, aqui eu quero parabenizar de antemão Dai, né, por fazer esse projeto tão lindo
de fortalecimento das vozes femininas. Sim. Então, é um fortalecimento das vozes femininas. E quem lê o livro vai ver isso, vai se identificar e vai dizer, eu estou aqui, ó, nessa escrita eu estou presente. Com certeza. A professora Jussiara, ela traz na sua fala um ponto importante, né, que é a construção da rede de apoio entre mulheres. Por quê? Quando compartilhamos nossas trajetórias, que é de luta, que é de resistência, neste processo de compartilhamento, né, de sistematização da nossa trajetória de vida, possibilitamos que outras pessoas tenham contato com essa trajetória. E isso incentiva o encorajamento. Então, é nessa proposta mesmo de mostrar que, apesar das dificuldades, é possível sair desse lugar de silêncio, de subalternidade, né? Onde geralmente a sociedade machista, patriarcal, nos coloca. Então, de antemão, né, eu uso esse espaço também para agradecer a professora Dayana, que foi a grande incentivadora dessa obra. Pelo convite, eu também faço parte, né, componho essa obra Aí você aproveita literária. E se apresenta logo. Eu sou Andréa, eles me conhecem um pouco, acredito, mas assistente social, sou uma mulher negra, quilombola e algumas vezes também apresentadora, como neste momento. Multifacetada. Né? Multifacetadas. É assim que nos fazemos, né, enquanto mulher. E o mais importante de todo esse processo, e como a professora trouxe, Dai, é muito carinho. Por isso que né, eu sempre eu trato no nome assim, porque expressa a afetividade que está sendo construída, a admiração por essa mulher. Eu aproveito essa oportunidade também para agradecer, né? Dentro da minha trajetória acadêmica, que eu falo um pouco disso no capítulo que eu vou escrever do livro, eu trago, né, sobre como foi meu percurso estudantil. E o estudo, educadora, professora... Já estou vendo que vou me identificar com esse capítulo Foi seu. o que possibilitou, né, essa transformação, né, essa saída desse lugar de silenciamento, de subalternidade, de negação, de acessar alguns espaços, alguns direitos. Mas não foi um percurso fácil, foi um percurso espinhoso, mas possível de ser alcançado. Só que dentro dessa trajetória que eu me fiz, como pesquisadora, né, que eu pesquiso assistência estudantil direcionada à comunidade tradicionais quilombola e indígena ribeirinhas, eu nunca achei que seria possível, mesmo enquanto pesquisadora, dentro de uma universidade pública federal, eu nunca achei que era possível escrever um livro, porque aquilo era muito distante para mim, né? Eu fui a primeira a adentrar a universidade na minha família, então não tinha referências anteriores, muito menos de mulheres. E aí, quando eu recebi o convite, né, de compor essa obra linda, primeiro, me deu medo. Falei, será que é para mim mesmo? Será que é possível? Será que eu consigo? Eu, professora, né? Professora, coordenadora de um curso de serviço social da FASAG, mas ainda assim, como nunca foi idealizado, nunca foi pensado, nunca foi próximo à minha realidade, familiar nem comunitária, eu achei que era muito para a Andréa. Mas e aí eu me reconheço nesse processo como corajosa. Vai com medo, mas vai. Verdade. Vai com medo, mas não paralisa, não. Então, eu falei assim, eu vou e vai sair o que sair. Dentro desse vai sair o que tiver que sair, tem comprometimento, tem responsabilidade, tem um pouco de medo e de insegurança, mas eu caminho assim, né? E tem dado certo. Então, para mim é um prazer estar aqui, né, divulgando essa obra, ao qual eu tenho o prazer de ter um capítulo trazendo um pouco dessa minha trajetória estudantil, né, desse processo que foi transformador, que impactou minha vida, e está muito dentro da sua fala, Dai, é fazer por si também para o outro, porque através da minha trajetória estudantil, outras pessoas da minha comunidade se identificaram, viram que foi possível, né? Que eu fui para a universidade, eu saí de lá concursada. Ainda no 8º semestre eu passei um concurso dentro da minha área. Então, imagine um impacto comunitário para isso, né? Uma menina que sai de Valência para estudar em uma universidade pública federal,
em Cachoeira. E aí não volta para casa, vai para Itabuna trabalhar na sua área. Então, isso foi muito impactante. Não só para a minha família, mas dentro da minha comunidade, que é uma comunidade quilombola. Então, assim, eu agradeço o espaço que me foi dado, né, de estar sistematizando, de estar divulgando um pouco minha trajetória, bem com propósito, de estar mostrando que, apesar das dificuldades, é possível, né, traçar, sim, caminhar e ir alcançando aquilo que sonhamos, né, os desejos do nosso coração. E agora eu quero que a professora Rosilene, né, contadora, se apresente, fale um pouco, né, da sua trajetória, da sua formação, da sua atuação. A história de vocês é uma história muito linda. E, assim, a história das mulheres, né, multifacetada, das mulheres fortes, é uma história muito linda. Então, eu vejo vocês, eu vejo um pouco de mim na fala de Andréia, na fala da professora Jússi, da fala da professora Dayana, né? E eu, como você, Andréia, falou, sou Rosilene de Jesus dos Santos, né? Sou contadora, bacharel em Ciências Contábeis, e eu tenho o curso de pós-graduada em Gestão Tributária, Controladoria, e estou terminando agora a Gestão Pública, né? E é um prazer imenso, né, estar fazendo parte dessa obra maravilhosa da professora Dayana. Né? Eu agradeço muito, né, essa oportunidade que ela me deu, porque um pouco da sua fala, Andréia, medo, né? Todos nós, né, quando vamos começar algo novo, então nós temos esse medo. Eu tive esse medo quando eu fui abrir meu escritório de contabilidade, né, a Convicta, que fica em Valença. Eu tive esse medo quando eu fui ensinar na FASAG, né, que eu ensinei na FASAG, sou professora também, sempre que eu tenho oportunidade. E, então, sempre vamos ter esse medo. Mas é um pouco do que eu vou trazer no meu capítulo, que nós não devemos deixar que esse medo tome conta das nossas vidas, né? Esse medo nos impeça de avançar, nos impeça de sermos empreendedoras, né? De crescermos, de, como ela fala, abrindo caminhos, né? De abrir os caminhos para a realização dos nossos sonhos, né? Então, o que eu vou trazer um pouco nesse livro é justamente isso. A professora Jússi falou sobre a questão de nós, mulheres, conquistarmos o nosso espaço, nos fortalecermos, porque os homens, realmente, eles são homens fortes. Você não vê um homem falando mal de outro homem, né? Difícil. Eles se apoiam. Então, assim, como ela falou, não é que a gente vai se revolucionar contra os homens, não. Nós vamos nos unirmos como mulheres, né? E, nessa união nossa, trazer essa parte do que eu posso. Não é porque eu sou uma mulher, não é porque eu sou uma mulher negra, pobre. Eu vim da pobreza, morei na roça há muitos anos, né? Até meus 20 anos eu era doméstica, né? E, assim, hoje eu sou a única da família, a pessoa da família que sou universitária, né? Que tenho uma formação universitária, que avancei. Mas eu não deixei que os meus medos, né? Que os rebaixamentos que muitas vezes eu tive como doméstica, me rebaixasse, né? Me dissesse, o seu lugar não é aqui em cima, é lá embaixo. Não, eu não deixei. Tem os medos, mas a gente vence. E justamente há muitos rebaixamentos que às vezes a gente recebe ao longo do caminho. É tanto que hoje é isso. Quando alguém me rebaixa, eu pego aquilo como uma força para eu me reinventar e dizer, não pode ser assim. Né? A professora Dayana tem uma fala que eu conheci há pouco tempo, mas que eu acho muito linda. Nós somos mulheres, né? Sermos mulheres é nossa essência. Não deve ser nossa sentença, né? Então, nesse meu capítulo, eu vou trazer um pouco disso, que nós, por sermos pobres, por sermos negras, vindo de lá de baixo, não precisamos ter medo de sermos nós, de crescermos, né? De fazer a nossa parte, de sermos visíveis, de contribuir de alguma forma, né? Esse autorreconhecimento de nós como empreendedoras, porque a empreendedora não é só a empresária que tem uma grande empresa, é aquela vendedora do Avon, né? Ele vende o Avon, vende lá o pó compactozinho dos batons, é uma empreendedora. E muitas vezes, por conta da própria sociedade, né? Não reconhecer isso, tem uma menina que vende Avon ali,
né? Não, mas nós somos empreendedoras. O exercício é sempre colocar a mulher nesse lugar de subalternidade, né? Isso. De invisibilidade. E quando estávamos caminhando, né, Rose, com a Prodai, tivemos esse diálogo, que esses direcionamentos que nos são dados, e aqui eu chamo a atenção, o quanto eu me sinto feliz enquanto pesquisadora da área, porque a minha pesquisa tem um recorte de raça, né? Quando você fala de povos quilombola, indígena, ribeirinha, você não tem como não adentrar na questão racial, numa sociedade que se fez enquanto racista em todo o seu processo de desenvolvimento. Quando eu estou aqui conduzindo essa entrevista, recebendo vocês, e eu olho para você, educadora, que é instrumento de transformação social também, uma potência, o nosso fazer profissional enquanto educadora. Para você, contadora, administradora, e eu vejo 4 mulheres negras ocupando esse espaço. E é bem dentro dessa proposta de caminhando para os caminhos se abrirem. Caminhando, às vezes, com medo, com marcas, porque são falas recebidas, né, que nos são direcionadas, que vão deixar marca, né, que vai magoar. Aqui não estamos mascarando uma realidade cruel que passamos, vivenciamos nessa sociedade que é racista e machista, né? Então, assim, impacta, dói alguns dizeres, alguns direcionamentos. Seu lugar é esse aqui, ó. Do servir, da subalternidade, do silêncio. Aqui não é para você. Esse lugar não é seu. Isso dói. Não tem como, porque somos, né, sujeitos, temos sentimentos, isso movimenta, mas o que a professora Rose traz é o ponto, acho, assim, crucial, é utilizar, sentir, ter o seu momento, né, do sentir, mas ressignificar. Isso. Ressignificar em forma de força e negação. Isso, não, exatamente. Eu não quero esse lugar aqui, não. Quem disse que é você que vai escolher, né, o lugar que eu vou ocupar? Quem disse que é você que diz onde eu devo estar? Exatamente. E ao longo dessa minha trajetória, né, eu pude observar que tiveram uma quantidade significativa de pessoas que tentaram fazer isso. Mas o que eu olhei como ponto positivo para eu estar aqui hoje, incentivando, né, as mulheres, foram também as pessoas que fizeram diferentes. Né? Minha família, minha mãe sofreu muito, mas a minha mãe é minha referência. Temos né? isso em A comum minha aqui. mãe eu alavanco só em olhar aquela mulher pequenininha que sofreu tanto que hoje está ali firme. Resistente. Ela é o meu ponto de apoio, entende? Então, a minha família, né? Minhas irmãs, quando eu vejo a lindeza que nós somos entre nós, então, isso me dá força para dizer, não, ninguém pode dizer o que nós éramos, né, de onde viemos, onde estamos hoje, fazendo uma diferença, né, na sociedade, né, como cidadã, como pessoa cristã, né, como pessoa que leva um diferencial, ensinando pessoas. Então, assim, eu vejo que hoje eu sou uma guerreira vencedora. E no meu capítulo eu vou trazer isso, que todas nós, independente do que fomos e do que somos hoje, podemos chegar onde nós quisermos. Sim. Professora Dayana, já falamos aqui, né, durante nosso diálogo, né, que aqui é uma roda de conversa, de diálogo, de compartilhamento, um pouco sobre nossa trajetória, um pouco sobre o capítulo, né, que cada uma está aí direcionando, com muito carinho, afeto, comprometimento. Mas eu gostaria que a professora Dayana trouxesse como surgiu a ideia do livro, né? Mulheres Multifacetadas, como ele foi idealizado, qual foi o início do sonho? Como foi essa inspiração? Né? Qual o início do sonho? Como tudo isso essa aconteceu? Inspiração veio do alto. Minha turma, gente, colegas, amigas. Falou amiga com toda a palavra de essência mesmo, né? Amiga com letras minúsculas, mas em letras garrafais, né? Esse sonho de literário, desde 2014, eu venho com esse projeto de escritas e iniciei de forma independente. No decorrer da nossa jornada, a gente pensa assim, não quero somente esse privilégio para mim.
né? Se eu tive dificuldades em encontrar editoras e outras formas de fazer publicações, né? Eu encontrei uma saída. Então, quantas pessoas não estão aí na praça, na jornada, querendo publicar seus escritos? Então, a partir disso, nasceu essa ideia de conseguir compartilhar de colaborações em obras, né, literárias e na percepção que muitas vozes de mulheres silenciadas, porque em muitas editoras ainda prevalece a questão daquelas obras de gênero masculino e com um determinado teor de conteúdo, né? Então, obras femininas com experiências, com storytellings, ainda não é bem colocada no cenário editorial, ou quando é colocada, não ganha aquele sucesso, aquela Sim. visibilidade necessária, aquelas estratégias, aquelas práticas para se tornar visível a percepção de outras pessoas que esse conteúdo vai me trazer algum propósito. Ainda é um 4%, 5%, aí, segundo dados aí, do Sindicato Nacional dos Editores Literários do Brasil. Então, a gente tem ainda essas questões de desafios. Então, trabalhar com livros e trabalhar com pessoas incríveis, né, que traz uma partilha e é um aprendizado mútuo. Porque não fica aquele conhecimento somente unilateral da Ana da Silva, Sim. mas une outras vozes, né, outras linhas contributivas em prol aí da sociedade. E eu falo não somente do gênero feminino, mas são conteúdos que vai abarcar aí o universo dessa diversidade em que vivemos socialmente, em todos os ambientes, seja ambiente em casa, seja ambiente propriamente dito sociedade, nas instâncias primárias, intermediárias e global, bem como nas instâncias das empresas, das organizações, né, dessas vozes maravilhosas. Exatamente. E quando eu venho nessa linha literária, né, de trazer essas contribuições e livros de mulheres multifacetadas caminhando para os caminhos se abrirem, esse caminhando para os caminhos se abrirem, veio desde a especialização que eu fiz na UNEB, Sim. né, com o professor Antônio Porque seu Sá. currículo é extenso. Eu estava pensando, né, quando organizando o formato aqui do nosso momento, em apresentar um pouco do currículo de vocês. Mas, assim, o primeiro seria o dela, o de Dayana, da professora Dayana. É um livro, é uma bibliografia. Aí eu falei, é extenso, né? Muito extenso, são muitas experiências, muitas formações. Então, eu falei, nada melhor do que deixar que elas se apresentem, né? Gente, eu não falo muito do meu currículo. Entendemos. Mas, na verdade, você se auto-apresenta. Isso também é interessante, né? A imagem. A a né? imagem, imagem. a Aos prova. poucos, as pessoas vão te conhecendo e você dá sinal para isso, sem que tenha acesso ao que você já fez. É tanta coisa. E toda essa parte curricular nossa, né, eu falo nossa, que é minha parte curricular, mas que envolve outras pessoas, é desafios. Muitos pontos negativos que recebemos durante a jornada e de vozes ali que querem nos invisibilizar, nos parar. Né? Se a gente já ouviu, sente ali, fique calada, seu lugar é ali. Quantas mulheres já não receberam esses posicionamentos, essas vozes? Eu já ouvi. Né? São coisas assim que nos paralisam. Né? Será que nosso lugar é ali mesmo? Não, nosso lugar é onde quisermos estar. Né? E quando a gente vai caminhando e vai se deparando com tanto pessoas do gênero feminino e a diversidade de gêneros aí do ambiente vai nos acrescentando, mas não é aquele acrescentar de nos impossibilitar, mas é de nos acrescentar de uma força que venha de dentro para fora, né, e tornar aquilo ali como a motivação, como o estímulo de você caminhar. Então, os pontos negativos não é para tornar você a egoísmo, a sociedade que me tornou dessa forma, Sim. grosseira, arrogante, foi aquele posicionamento que me fez assim, não. Tem que pegar aquilo ali com leveza e transformar com algo positivo, com propósito. É assim que eu coloco na minha vida e carreira, é assim que eu coloco para as pessoas que passam pela minha vida, e eu quero, de certa forma, com esse projeto de empreendedorismo literário, com esse movimento aqui do Brasil, com as mulheres aqui do interior da Bahia, com outras mulheres. Gente, eu puxo mulheres de todos os estados. É um imã. Viu? E eu sou muito grata a Deus por essa questão de relacionamento. Né? Porque eu prego muito a questão profícua, né? A questão da verdade em se posicionar. Então, vamos escrever um livro. Então, como é que eu me direciono para as mulheres? Eu entro pelo núcleo que eu tenho ali da minha rede de contatos. Sim. E se eu não tenho ali, nos eventos que eu participo, eu vejo a sintonia. Aí, o papel dela, a história dela daria um bom para estar disseminando e
invisibilizando aí para outras mulheres, outras pessoas. Aí eu já chego assim, tudo bom, meu amor? Essa facilidade. Eu já perguntei isso até você. Como foi que você me achou? Como foi que você achou a professora Jussiara? Jussi, no Instagram. Gente, eu sou uma pessoa. Nem eu acredito. Viu? Caça-talentos. Caça-talentos literários. Caça-talentos. Fala aí como foi que No você me Instagram. encontrou. Estava acompanhando ela nas redes, vi lá as fotos. Gente, essa mulher tem uma história. Essa mulher dá uma boa obra. Aí eu estava Bom começando a conteúdo. amadurecer a questão temática mulheres. Eu vi na minha jornada mulheres multifacetadas, né? Dentro das literaturas, no caminhar. Eu acho que Jussi poderia entrar nesse capítulo. Foi quando eu mandei um convite tanto para a Jussi, mandei o convite para a Rose, que eu já conhecia Quando a eu Rose. vi, eu não vi. Quando eu vi, chegar mensagem no WhatsApp, né? Não, e ela já acha com o WhatsApp tudo, né? Meu Deus, quem é? Será que ela me conhece da onde? Eu não tô lembrando. É verdade ou fake news isso aqui, né? Ou não é, No ou é mundo uma do- pegadinha. Ou é golpe. Quer E as participar fotos, da mas, escrita do olha, tem livro? movimento bom. Já tem uma rede, então vamos que vamos. Vou tentar. Eu vou tentando. Você me manda o convite, aí dando retorno, vendo da identidade da pessoa, de querer escrever, de divulgar o seu conhecimento, a sua experiência. Então, vamos caminhar. Daí, o que eu acho interessante na sua fala, você trouxe primeiro, né? Que não podemos negar que dentro da sociedade patriarcal, machista, nós mulheres somos educadas num processo de competição. Então, assim, é muito difícil, nessa questão de relacionamento, estarmos apoiando uma a outra. Como Jussi também trouxe, os homens percebemos, identificamos essa característica de união, de autoproteção, mas as mulheres não. Mas é natural, nascemos assim competitivas entre nós? Não. É uma construção social, porque nos ensinam que não pode ter duas bonitas, não pode ser duas inteligentes, sempre uma. E isso está a todo momento, né, embutido. Até no contexto familiar. Sim. Né? Se faz isso quando diz que uma é inteligente, o outro é isso, o outro é... Exatamente. Os irmãos, né? Isso. Então é como se não pudesse ser todos do mesmo nível. Exatamente. E assim, na mídia fortalece muito isso. Então, a novela, né? Geralmente isso vem sendo desconstruído, mas ainda muito presente, é o galã sendo disputado por duas mulheres. Né? Então, sempre isso, que as duas, né? Então, assim, essa questão que você traz, essa característica, que é uma habilidade na comunicação, né? De estar, desse convívio, de estar buscando, de estar dialogando, de aproximação, de se aproximar de outras mulheres, isso é importante para a construção dessa rede de proteção. Essas mulheres na voz dela, na fala dela, né? Exatamente. No contexto dela. A questão de unificar, né? Eu não quero que essa voz seja só minha. Sim. Eu quero compartilhar e quero pessoas juntas comigo nesse mesmo propósito. Oh, isso que é coisa incrível. linda, Na né? verdade, é que uma constelação brilha muito mais do que uma estrela sozinha, né? E é isso que devemos Então, pensar. a gente deve pensar nisso. Nós, mulheres, devemos formar uma constelação. Exatamente. E não querer brilhar, ofuscar o brilho da outra, né? Porque até o sol, né? Ele brilha, ele é uma estrela assim que brilha, ofusca o brilho das outras, mas tem um momento que ele se retira para dar espaço. Exatamente. para as Ó, que outras filosófico. brilhem, né? É isso. É isso que eu Que falo. coisa linda. Ele se retira para Pra dar permitir que as outras estrelas brilhem. Sim. Porque enquanto ele estiver em evidência ali, ele não tem espaço, ele é muito potente. Então, ele olha, agora eu vou dar uma retirada que é para as outras que estão aqui também. Quer dizer, a gente pensa que as estrelas durante o dia não estão no céu. Uhum. Elas continuam lá no mesmo lugar. Só que o sol chegou. Uhum. Quando ele chega, o brilho é todo dele. Então, tem um momento que ele precisa deixar os brilhar. E a gente precisa aprender isso. Exatamente. Nós, mulheres, precisamos aprender isso. Aprender que não é para competir, que tem espaço para todas as bonitas, cada uma com a sua beleza, que tem espaço para todas as inteligentes, cada uma com a sua experiência Sim. e com a sua sabedoria, e que é isso que faz crescer o conhecimento, né? Que é isso que faz crescer a sociedade. É a união dos povos. E aí a gente vê que essa união ela é necessária, e na Bíblia, que eu não disse, mas sou evangélica, né? Sou cristã,
E também não disse, sou contadora, não sou contadora contábil, não, mas sou contadora de histórias. Olha! Contadora de histórias. Então, a gente precisa entender essa questão de que se a gente se unir, nós não vamos nos ofuscar, nós vamos crescer mais, nós vamos alcançar o que nós pretendemos alcançar. Na verdade, vamos abrir caminhos, né? Isso. Caminhos que são difíceis, de difícil acesso. Na própria palavra, né? Na própria palavra de Deus, ali no Salmo 133, que o Senhor fala que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção, ela é determinada a partir da união. E a gente vai ver ali também que quando o povo decidiu chegar ao céu, olha, nós vamos chegar no céu. Vamos construir uma torre que nós vamos chegar ao céu. E aí o povo se uniu, todo mundo unido, mulheres, homens, crianças, todos unidos, construindo a famosa Torre de Babel. Sim. E aí, de repente, eles iam alcançar. Deus olhou e disse, olha, está lá escrito, né? Está escrito, viu, gente? Não estou inventando, não. Estou contando a história, não, tá? A história está escrita. Olha, esse povo vai alcançar. Esse povo vai chegar aqui. Porque Deus não pode negar a si mesmo. E ele disse que se houver união, ele ordena bênção. Então, ele estava ordenando a bênção. O pessoal estava debaixo da bênção. Porque eles estavam unidos. E aí começou a construir para tijolo, e foi construindo. O senhor disse, olha, isso não vai prestar. Daqui a pouco está todo mundo aqui fazendo zoada. Sim. E aí, o que foi que ele fez? Confundiu as línguas. Cada um começou a falar uma língua diferente. Olha aí. Né? Para quê? Para não se entenderem e não alcançarem o objetivo. Então, com isso, a gente aprende o seguinte, nós, mulheres, precisamos falar a mesma língua. Precisamos falar a mesma língua. Nós precisamos nos entender daquilo que a gente quer, daquilo que a sociedade quer para nós, daquilo que construíram para nós, que não é o que nós construímos, foi o que a sociedade escravocrata construiu para nós. Né? Foi o que a sociedade burguesa construiu para nós. E nós precisamos desconstruir isso para construir o nosso ideal de vida e de sociedade. Mas isso nós só vamos conseguir se falarmos a mesma língua. Né? E assim, como nós somos um ser inacabado, como diz Paulo Freire, nós estamos sempre em construção. Né? Nós precisamos desconstruir, né? como diz Piaget, desconstruir. Aí tudo fica desestabilizado, porque quando ela me procura para desconstruir o que eu achei que outra mulher não podia ajudar outra mulher, né? Como é que essa mulher me encontra? E quebrando isso. Né? Quando assimilei, eu digo, olha, mas isso existe, está concreto, essa mulher existe, essa mulher quer formar uma rede de apoio aí. Olha, minha filha, eu quero. Quer. Então, onde é que nós estamos agora? Sim. E o livro está no forno. Porque a gente está se permitindo reconstruir. Exatamente. Né? Desconstruir a nossa ideia falsa, né? De que mulheres não se apoiam. Exatamente. Desconstruir primeiro, olhar assim, desconstrói, assimila aí o que ela quer, assimilou, agora constrói o novo. Cláudia Cairu, sendo entrevistada por uma das autoras no programa Mulheres em Pauta. Mulheres em Pauta, tudo a ver conosco. Tudo a ver. Por quê? Porque alguém desconstruiu Sim. o que haviam construído para nós. E nós estamos falando a mesma língua. Exatamente. E por isso, Dai, que as três, assim, em comum, né, nesse espaço aqui que nos foi reservado, nos agradecemos, né, a você por ser esse fio condutor mesmo, né? Sim. A sua fala, Jússi, ela é linda, porque eu acho que ela expressa a proposta do livro Mulheres Multifacetadas. Então, é uma fala que inicia falando da sua dimensão de fé. Então, você cita a Bíblia. Aí, no meio da sua reflexão, você cita Paulo Freire e Piaget. Olha, meu Deus, essa mulher não é só educadora, essa mulher não é só religiosa, essa mulher não é só mãe. Olha quantas faces tem essa mulher, né? Enquanto isso é lindo. Então, acho que essa sua fala, essa aqui agora, eu acredito também que nenhum encontro é em vão. Eu achei lindo quando eu sou encantada pela vida, né? Eu vejo beleza no cotidiano. Eu tenho essa característica e a gente deve reconhecer, que é outro exercício que precisamos fazer. Reconhecer as fragilidades, né, para melhorar enquanto ser humano, enquanto sujeito, mas também enquanto mulher, que já é muito difícil pela educação que recebemos, reconhecer nossa potencialidade, onde é que eu sou boa,
E o que é que eu posso fazer com isso? E o que a professora Dayana trouxe é da diversidade de histórias e trajetórias. Então, assim, o livro ele é muito inteligente quando pensa em vários recortes, com vários temas, porque aí eu consigo alcançar várias realidades. Verdades. Isso aí. Isso é muito... Gente, esse livro, de fato, vai impactar, vai transformar muitas vidas, eu acredito. Porque quando a gente já vem trazendo uma trilha, né, onde mulheres empreendedoras, mulheres que, mães e que também, além de mães, empresárias, fora educadoras, aí dentro de casa com uma situação problemática para resolver e para estar ali tentando equilibrar vida e carreira. Isso aí eu vou trazendo no meu capítulo, né, Dai? Né? Mulheres Essa história. Mulheres com maternidade em si, que está no início aí da carreira, tem que parar um pouco a faculdade para dar atenção à sua maternidade, ao início, né, da criação, né, do cuidado necessário materno ali. Aí depois retorna para a academia para dar continuidade à sua carreira, mas não deixando o seu laço de mãe. Sim. Isso, gente, isso são mulheres multifacetadas. Eu nem parei, né? Porque eu estava no meio da graduação quando eu engravidei e eu nem parei. Inclusive, na formatura, o meu pequeno ganhou também a Formou junto. É que eu nem parei. E o que eu acho interessante, né, em tudo isso, é que esse fortalecimento, né, essas causas que a gente traz, como a senhora traz a problemática, né, dentro de casa, colocando isso no livro, faz com que as pessoas vejam, né, em especial as mulheres, que é o nosso tema em pauta, que ela não precisa parar por conta dessa problemática, né? Que também, no caso, nós, né, as mulheres com seus parceiros, não somos concorrentes dele, não estamos disputando, somos o seu apoio, né? O apoio dos nossos maridos, né? Os maridos, somos o apoio. E nós, como reconhecimento de nós mesmas, né? Como mulheres fortes, empreendedoras, que reconhecemos o nosso lugar, onde nós podemos chegar, nunca vamos querer tomar o lugar dos homens. Vamos querer ser parceiras, né, dele e fazer o nosso melhor dentro daquilo que nós almejamos, não do que alguns dizem que merecemos ou que devemos ter, né? Mas aquilo que nós almejamos, cada conquista que nós temos, isso eleva a nossa autoestima, eleva a nós como essência, né? E isso faz com que a gente faça um trabalho cada vez mais lindo e contribuindo da melhor forma em todos os contextos da nossa vida, como mãe, como esposa, né? Como educadora, como profissional, de um modo geral, como empreendedora. Para complementar a fala da professora Rose, é muito interessante, nós mulheres não queremos guerrilha com o gênero masculino. Queremos a colaboração e as ocupações de direito, né? Espaços igualitários. Claro que questão de força física não tem como comparar, mas a ocupação, a questão do conhecimento em si, eu posso estar num cargo de liderança, né? Eu posso estar à frente de uma faculdade, eu posso estar à frente de um comando militar, eu posso de um município, estar à frente de uma prefeitura. Então, são questões colaborativas, são comportamentos perante aí a sociedade, de formações que a união de todos vai fazer algo assim, com todo um privilégio e com toda uma sintonia necessária para o crescimento, para o desenvolvimento. Eu me lembro de um relato, né, nos Estados Unidos em si, mas acontece aqui no nosso país, Brasil, 2 mulheres no Senado para 40 e poucos homens. Né? E essas 2 mulheres, olha que incrível, elas não foram de frente para com os homens, elas começaram a dialogar e se posicionar e posicionar na questão do respeitar. Respeitar a sua voz, respeitar, eu sou mulher, mas não quer dizer que eu sou frágil. Eu tenho voz, eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria de fazer o direcionamento, de chegar aqui no microfone e poder falar o que está necessitando o meu estado, o que está necessitando nas escolas X. Né? E não é cortar com essa fala dessas 2 mulheres que se uniram para 40 homens. E esses homens começaram a respeitar essas 2 mulheres ali. Porque a questão do se posicionar
naquele momento. Sim. Agora, se posicionar com não deixar de lado de ser mulher. Porque teve A um conhecimento essência. da essência própria. Porque assim, a gente vive conhecimentos diversos, só que o direcionar desse conhecimento com sabedoria, não é com a violência, né, com as determinadas exposições, né, vamos com toda a sintonia ali, ó, buscando as alternativas, o diálogo com essa diversidade e não bater de frente. Porque precisamos de forças para unir. E o homem tem que estar nessa trilha também, de união, para a gente conseguir a ocupação dos espaços. Né? Nesses livros que eu venho trabalhando, de um tempo para cá, eu estou colocando um gênero masculino, para saber que a mulher precisa também caminhar juntamente nesse universo masculino. Até porque a sociedade se faz nesse formato, né? Não, Faz não necessário. tem como negar quem está ali, né? Tá A sociedade se faz nesse formato, então não Temos tem que como... unir força em todos os gêneros ali. Exatamente. Não tem como. como negar uma realidade, né? E são as estratégias Todos os mesmo que gêneros. são adotadas. O importante, e que esteve na fala de todas, não é sair da condição, até porque dentro de uma relação de poder, a gente nem tem como exercer isso, sair da condição de oprimida para opressora. A proposta não é essa, a luta é por reconhecimento. E direitos, né? Direitos que já avançamos bastante, né? Alcançamos espaços, lugares diversos que antes nos eram negados, mas que ainda não é o ideal, né? Ainda é uma luta Contínua, e né, assim, dentro desse processo de acesso a alguns lugares que são pensados para homens, eu reconheço o meu lugar de privilégio enquanto mulher negra. Essa fala já é para o meu próximo capítulo, que eu vou falar sobre a questão da mulher na política, né? Minha amiga, mulher na política, gente, é um desafio, né, Pro? Tem um capítulo tem, sobre, né? tem. No livro tem um capítulo Gente, que vai abordar essa abordagem. Vou falar para vocês, vou sinalizar aqui. São 13 capítulos, 13 mulheres incríveis. Eu adoro trabalhar com mulheres inteligentes, extraordinárias, mulheres que trazem assim, Como um saber. você, Gente, eu como amo você. demais. Eu aprendo tanto com vocês, vocês não sabem uma quanto. troca. É uma troca, é uma partilha. E, através desses projetos, eu venho trazendo a visibilidade de Daiana da Silva da Paixão. Para mim, esse mas número é perfeito. a 13. visibilidade das mulheres aí da minha vida. Muito obrigada. Aí, tem um primeiro capítulo que vai ser o storytelling de uma jornada de crescimento e empreendedorismo, que é a pessoa que vos fala aqui que vai trazer. E nesse crescimento, eu trago um pouco da história da minha mãe, né, Rosângela da Silva, uma mulher empreendedora, não de abrir empresas, né, na frente de liderança, mas o empreendedorismo dela em casa. Da forma que ela criou, né, no caso, tanto a mim como meus irmãos, e da forma que ela conseguiu os obstáculos da vida dela, para conseguir colocar o filho na escola, foi empregada doméstica, empreendeu como empregada doméstica, empreendeu nas questões de tentar, a educação dos filhos. Então, ela se municiou de todas as formas. Ela não tem não é alfabetizada, ela não tem a leitura propriamente dita, mas ela tem uma leitura, gente, que faz uma graduação, a gente faz especializações. E não vai adquirir, né? Não vai adquirir, porque é um conhecimento tamanha. E, Rosângela, te amo. É de vida. É de vida. Fonte de inspiração. E dois altos aqui, né? Nesse processo de apresentação dos capítulos, eu não poderia não mencionar, né, isso aqui, ressaltar o quanto é importante o papel dessas mulheres. Né? Eu também menciono minha mãe, eu não tenho como não enaltecer, né, essa mulher dentro desse processo de direcionamento da minha vida. No meu capítulo também minha mãe está lá. Não, agora veja, né, que são mulheres que caminharam para que os nossos caminhos se abrissem. Né? Sem ter um milésimo do que nós temos hoje em termos de conhecimento. De acesso a esse conhecimento científico, a esse espaço de produção acadêmico, aprenderam com a vida. E aí eu trago no meu capítulo, né, isso que minha mãe sonha, que devemos dar nome, né? Ela pega a história de vida dela como contra-referência da minha. Então, tudo que eu fui, ela não vai ser. É verdade. Né? Eu quis estudar, não pude. Ela vai estudar. Né? Então, assim, tudo que...
foi possível, não é que ela permitiu, né? Tudo que aconteceu, porque foi daquele momento, daquele contexto, eu vou fazer de tudo para que ela não vivencie. Então, minha mãe pega a história de vida dela como um contra-referência da minha, o que eu não quero que ela seja. E eu vejo isso presente em todos os capítulos. E a importância dessas mulheres, porque são mulheres que direcionaram outras mulheres, né? Em um caminho inverso ao seu. Com certeza, Pro. Olha a sensibilidade desse processo. Maravilha. Né? Aí, gente, nesse livro vamos ter Mulheres na Política, Desafios e Conquista, com a professora Diana Faria, pedagoga. Ela vai trazer as experiências, todo o trajeto em si, mas é magnífico. Tem o projeto de vida de Menina e Mulher, uma abordagem socio-racial da professora Célia Sacramento. Ela vai trazer esse pensamento no livro. Tem Liderança Feminina, Quebrando Estereótipos e Inspirando Outras Mulheres, com Thaís Meirelli. Thaís, nossa, que mulher querida danada, Thaís. viu? Ô, Thaís, obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe. Mulheres empreendedoras, enfrentando desafios e alcançando sucesso. Gente, que mulher maravilhosa. Rosilene. Rose. Eis-me aqui, isso. sou eu. Tem Gestação, Parto, Maternidade, uma visão holística geral com a professora Cíntia Menezes. Cíntia, que é enfermeira e uma mulher danada em todos os sentidos, em termos positivos, de fato, ela tem um pensamento, ela vai até o final, né? Na verdade dela, toda a leveza. Tem momentos que na nossa vida precisa ser um pouquinho, bater de frente, entre aspas, mas com conhecimento, né? Para a gente não perder a essência. E a coerência. A coerência, a consistência. E isso é de uma importância tamanha e influência e impacto para outras mulheres. Questões de gêneros e avanços e desafios com a doutora Luana Barberino. Temos a diversidade feminina, autoestima e autoaceitação com Luciane Silva, do Centro Outra referência aí. Lu é uma pessoa, tanto amiga como profissional e mulher, mãe, de uma inspiração, de uma conexão e educadora em si também. Eu sou suspeita, porque demais. eu admiro Luciane, muito. Sou sua fã, Luciane. Igualmente. Mulheres nas áreas rurais. Sou eu, a quilombola ousada. Andréa Queiroz. Ela vai trazer todo o reconhecimento necessário e direitos. Então, ela vai falar daqui a pouco, mais um pouquinho do capítulo dela, gente, é demais esse capítulo, viu? Tem Lilás, né? Lilás Sá, advogada. Lilás que teve uma bebê recente, mas não para, mulher não para. Sim. Né? Porque nós ligado aos 220. ainda vivemos nos espaços organizacionais um preconceito e uma discriminação para a mulher que vai ter filho, né? Exatamente. Maternidade. E sofremos muito. Muito ligada à ideia de produtividade. Produtividade. Pensa que ela vai se tornar mãe, então não vai render, não vai me dar eficácia, não vai me dar resultados. Tem que se dedicar muito ao filho. Tem que se dedicar É como muito se limitasse a limitar mulher ao único isso, papel, a né? E limitação. função. Mas estamos quebrando, sabendo que podemos equilibrar vida e carreira. Sim. Tem como fazer isso, né? Mas há muitas organizações que ainda tem aquele circuito fechado, né? Fechado ainda de pensamento para essas questões, que não podemos engravidar. Você entrou no cargo, não pode engravidar. Porém, o homem pode ter filho e trabalhar. Pode, mas nós, enquanto mulheres não, ou é uma coisa ou é outra. Ocupar um cargo na liderança, sim, você não pode, vai exercer esse cargo aqui, então não vai poder ter família. Mais baixos do que os dos homens. É uma luta. É justamente porque eles pensam que nós vamos produzir menos. Isso. Por sermos mãe, por ter que cuidar de casa. Então, ela vai ter menos para ela, porque ela vai se dedicar mais para a família. Já é dentro colocado isso. É uma luta, né, minha pró? É uma luta com... Gente, é um processo que vemos desde o momento do nosso embrionário ali. Foi assinado um decreto, né? Foi assinado um decreto. Para essa equiparação, isso. Exatamente. Mas agora tomar para ir para a prática. Até a prática é uma distância. A gente tem que ter conhecimento para cobrar esses direitos. Das empresas. Infelizmente, a sociedade brasileira, ela tem essa característica. E aí temos um autor, né, que ele trata sobre isso, que é Gessé de Souza. Sim. E ele fala que é uma distância gosto bastante, é uma distância muito grande, né, do que se conquista enquanto legalidade, né, do ponto de vista legal, e o que se efetiva na prática, a ponto de existir classes
e grupos que estão acima da lei e abaixo da lei. Então, às vezes, a lei realmente, infelizmente, é uma fragilidade, a gente precisa reconhecer, né, que a lei não se efetiva para todos como deveria. Existe ainda questões de privilégios, e aí dentro desses privilégios tem um recorte de gênero e de raça, né, que a gente não tem como negar. Perfeito, minha pró. Vamos ter um capítulo que vai falar sobre ser mulher na maternidade. Gente, é um desafio entre tantas atribuições. Então, no século XXI aí, para uma mulher... De quem é esse capítulo? Inamácia Souza, corretora, administradora. Inamácia, gente, ela foi policial civil, piloto, né? A mulher multifacetada, Inamácia, e que ela está passando por uma situação de tratamento do câncer, mas não para. É uma dinamicidade, ela fez a palestra também na sexta-feira no Conep, em Salvador. Que mulher extraordinária. Gente, meu Deus do céu. Nos admiramos, né? Isso é muito lindo, nos admiramos. Eu fico maravilhada, gente. É uma inspiração. Porque, assim, nós, de cada uma, temos um pouco. Verdade. Né? A gente tira ali ela passou por isso, ela está passando. E essa força dela. Uma força, gente, que vem de dentro. Não é força externa. Sim. É uma força motriz mesmo, que é incalculável. Que é o nosso Deus, que nós que temos fé, na humanidade, né, tem uma certa fé, que nos impulsiona a determinados desafios, a gente não parar, não estagnar e avançar. E na Márcia, você é show. E temos um capítulo que a professora aqui, ó, a vice-prefeita, gente, que eu conheci, que ousadia de pessoa. E eu quero agradecer aqui, Jussiária, por você oportunizar essa entrada minha, enquanto indivíduo aqui, pensante, ativa, de estar nesse livro, trazer sua experiência. Eu sou muito grata e Deus, primeiramente, por colocar pessoas brilhantes na nossa vida. Viu? Obrigada, Jussiária. Recíproca é verdadeira. A Jússia vai trazer, gente, uma história linda que eu sei que vocês vão se encantar, que é resiliência e determinação. É a jornada de uma mãe solo enfrentando o desafio das drogas, né? Ela vai explicar, ela vai trazer, né? E é uma história que eu sei que de impacto. E muitas mães vêm passando por isso, viu? Muitas. Que eu vou escrevendo e eu vou chorando, né? Relembrando. É regado, né? É regado a lágrima, o capítulo que eu vou escrevendo e vou chorando, né? Então, é uma história assim, para mim, é um testemunho de vida, certo? Tanto que eu também sou ministra, né, da palavra, eu prego, e todas as vezes que eu vou pregar em alguma igreja que é nova, que eu não preguei ainda, eu conto, né, esse testemunho. Então, gente, e eu coloco lá nesse capítulo, eu inicio dizendo que quem disse que é fácil ser mulher? Eu inicio perguntando, né? Quem disse que é fácil ser mulher? Não é fácil ser mulher, né? Ainda mais uma mulher multifacetada. Ser a mulher dona de casa, ser a mulher Amélia, não é fácil. E ser a mulher multifacetada, a mulher moderna, é mais difícil ainda, né? Então, mesmo estudando, fazendo faculdade, com o filho, levando o filho também para a faculdade, para a escola, e você ter aquele carinho, aquele cuidado de sair, ter sempre alguém para tomar conta, né? E você achar assim que você protege, que você cuida, e aí quando você chega, e durante a infância toda você não vê sinais de que você está criando mal. Para a gente está criando bem, você está educando, você conversa, você leva se é para a igreja, se é para o centro espírita, você leva para o centro espírita, você leva o seu filho ali, criando na sua fé, né? Que a mãe transmite a fé dela para os filhos. Ou seja, a fé que ela tiver, ela vai transmitir para o filho dela. E então, de repente, quando chega na adolescência, aquela criança você desconhece. Aquele menino se transforma em outra pessoa. De repente, você olha e diz, não, esse não é o meu filho. Sim. Eu estou convivendo com outra pessoa. Ele começa a ter comportamentos, a ter atitudes que... Comportamentos e atitudes que fogem daquilo que você ensinou. E ali, minha filha, vem umas emoções tão misturadas de vergonha, tristeza, dor, desespero. O que é que eu vou fazer? O que é que está acontecendo? Entendeu? Parece que você perde o controle naquela hora de tudo. Você não tem mais o controle
daquele jovem, você não tem mais o controle da vida dele, você não sabe o que ele está fazendo, você quer saber como mãe, você quer estar, mas você não consegue mais penetrar nessa intimidade. E aí você percebe que a sociedade não dá estrutura para nós, para essas mulheres, não dá o apoio que essas mulheres precisam. Então, você vai num sistema de saúde, não tem nenhum apoio, não tem um psicólogo para dizer assim, olha, não, o caminho vai ser esse. Não tem assistente social para dizer, olha, para estar com você ali acompanhando. Você fica, e eu fico pensando, eu, uma mulher instruída, com faculdade e tal, me senti assim, imagine, as mães... Sim. Vai ser muito bom, realmente, esse capítulo. As mães que não têm o suporte, que não têm um conhecimento. Por exemplo, eu tinha acesso a uma psicóloga, mesmo que o sistema público não me concedesse, eu tinha acesso a uma psicóloga, eu tinha acesso a amigas, colegas que entendiam do assunto. Não, eu tinha que fazer isso, vamos procurar dessa forma. E as mães que, lá na periferia, lá nos subúrbios, lá nas zonas rurais bem interioranas, não tem esse apoio, essa rede de apoio. Perde seu filho. Verdade. E aí, o que acontece? Você está convivendo com uma pessoa que diz assim, você é a culpada. Exatamente. Eu ia trazer Rose. Você isso. é a culpada. Responsabilização. Você não soube criar. Exatamente. Aí fala assim, você sabe, não parou em casa. Exatamente. Porque a gente tem que sair para trabalhar. A culpa é sempre da Porque se mulher. a gente não sair para trabalhar, quem sustenta aquela criança? Exatamente. Quem dá as coisas, quem abastece o lar? E aí, você se sente realmente culpada por um determinado momento. Puxa, onde foi que eu errei? E aí eu trago no meu livro a questão da síndrome de Eva. Né? A síndrome de Eva é a gente se sentir culpada, entendeu? Eles culpam a gente, toda a sociedade culpa. E nós nos culpamos também, né? Pelos erros que a gente acha que foi nosso. Será que fui eu que errei? Onde foi que eu errei? Então, quando a gente vai perceber, né, que... Aí eu falei até para a Dai na entrevista que estava, eu digo, olha, a síndrome de Eva é a seguinte, nós nos culpamos e nos culpam, né? Mas quando a gente olha para Eva ficou em casa o tempo todo, porque Eva não trabalhava fora. Ela tinha 2 filhos e um filho matou o outro, mesmo Eva não trabalhando fora. Então, você trabalhar fora não é o motivo do seu filho fazer uma coisa errada, dar um passo errado. Não é? Isso não é, você não é culpada por isso. Se atente que você não é culpada por isso. Nós vamos encontrar, se é que existe um culpado, mas não é você, mãe. Sim. Né? A não ser que você tenha negligenciado tudo que ele competia enquanto mãe. E aí eu trago um relato de como foi que a gente superou, de como foi que eu consegui, né, os apoios que eu tive, como foi que a gente conseguiu, que hoje, graças a Deus, meu filho está livre das drogas, é pai de família, é responsável, trabalha tudo. E foi um processo difícil. Agora, o capítulo, a fala master do capítulo é como foi o processo de transformação dele. De lidar com a situação. Eu descobri e fazer a leitura do seu capítulo. E aí é como foi, ou como é o testemunho de fé. Porque você precisa se apoiar em alguma coisa. Sim. Ou você, mãe, que está passando por uma situação de filho nas drogas, se envolvendo com crime, ou você se apoia em alguma coisa, ou você sucumbe e não consegue o êxito que você precisa conseguir com seu filho. Se você tem fé, se apoie na fé. Falta os restantes do capítulo, né? Pronto, maravilha. Tem mais algum capítulo? Pronto, Tom 13 foi sinalizado que esse capítulo da professora Jússia vai ser gente extraordinária, assim como de todas as demais coautoras, né, autora desse livro. O lançamento, né, do livro vai se dar no dia 16 de dezembro, a priori na livraria Escariz, em Salvador, no Shopping Barra, mas também faremos um momento na cidade de Valença, presencial, aí com todas as coautoras, vocês vão poder ouvir e tirar fotos, adquirir o livro com elas. Será nosso momento. Nosso momento ali, né, de partilha. Então, vai ser algo impactante, vai ser emocionante, porque é um produto que é vidas, não é um pedaço de papel. Porque em cada palavra, ou melhor dizendo, em cada letra que é colocada, em cada palavra, frase, parágrafo, estrutura textual, são sentimentos, são emoções, são particularidades,
É um processo de vida e carreira, de muito sacrifício. E nesses sacrifícios, desafios, onde cada uma com seu barco, e possivelmente esse barco individual, ou esse barco com remos, e nesse decorrer do processo, esses remos, foram tirados ou deixados, né? Que nós caminhamos com várias pessoas no caminho, mas a gente vai ter um momento que vai estar trabalhando individual, ou em conjunto em equipe, como contornar as situações e lidar com as adversidades. Então, eu acredito muito que vocês vão se identificar com o capítulo da professora Rosilene, com o capítulo da professora Jussiária, com o capítulo da professora Andréa, com o capítulo da professora Diana, com o capítulo de Cíntia Menezes, com a professora Luana Barberino, com a professora Luciane Silva, com a professora Ina Márcia, então, gente, com a professora Thaís, né? Então, a professora Diana, são histórias de verdade, são histórias de vivência, porque só quem tem propriedade para falar daquela dor é quem viveu. Sim. Verdade. Né? Então, vocês vão se abrilhantar, eu tenho certeza disso, com esse livro. E que momento, né? Mais um momento, assim, de partilha, de compartilhamento. Foi leve, foi lindo, como eu acredito que expressa o que somos, né? Enquanto grupo, enquanto mulheres, enquanto proposta de vidas. E agradeço a presença de Jussi, de Rose, da professora Dayana, que você continue exercendo esse seu papel, né? De potencializar outras mulheres. Muito obrigada e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Nós também, Portas né? abertas. Que agradecemos o espaço, a oportunidade, né? E é isso. Obrigada, gente. Gratidão é a palavra, mas é uma gratidão que vem de dentro. Gratidão mesmo, gratidão.